Desde a antiguidade, unir forças representa um incentivo a mais para enfrentar as lutas que aparecem diariamente e desta forma seguir em frente, mesmo em meio a tantas adversidades. E a ideia da sororidade não é diferente, não. A união, a fraternidade e a irmandade entre as mulheres, para que consigamos cada vez mais oportunidades. Essa tem sido a nossa voz em tempos ainda tão desafiadores para a gente, em pleno século XXI. E sororidade é justamente o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E para conversar sobre este assunto, eu trago a socióloga e pesquisadora Lidiane Maciel e a também socióloga e professora Rosa Scaquetti. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, eu queria começar, eu fui para as ruas de São José dos Campos antes da gente fazer essa introdução, e eu queria começar falando o que as mulheres acham. Perguntei para algumas mulheres que passavam pelo local se elas já tinham ouvido falar no termo sororidade e se elas sabiam o que era. Então vamos conferir quais foram as respostas? Hoje o Diálogos da Cidade fala sobre sororidade e eu vim até o Calçadão, uma das regiões mais movimentadas da cidade, para saber se as pessoas estão por dentro desse tema. Então vamos conferir? Ana, primeiramente, você sabe o que é sororidade? Já ouviu esse termo? Não, nunca ouvi. Você falou assim que você perguntou para mim, eu nunca ouvi falar. Rebeca, você já ouviu falar em sororidade? Já ouvi falar, sim. Você consegue definir o que é? Mais ou menos, mas eu acredito que é quando a gente precisa ter um pouco de empatia com outras mulheres também. Você já ouviu falar no termo sororidade? Não, Tem ideia do que possa ser? não faço ideia. Não, nunca ouvi falar. Você tem alguma ideia do que possa ser? Também não. Tá aí, então, a gente viu que uma mulher conseguiu definir a ideia do que é a sororidade. Surpreende vocês ou não surpreendeu que a maioria não saiba? Eu acho o seguinte, não me surpreende, né, considerando que é uma palavra que ela vem se popularizando nos últimos 2 ou 3 anos, né? No entanto, né, eu aposto que, por mais que essas mulheres não conheçam a palavra, elas vivenciam situações que são de sororidade. Então, para início de conversa, a gente tem que diferenciar a ideia da prática, né? Muitas vezes a prática ela já é recorrente, depois eu nomeio, né? Ainda mais uma palavra que vem sendo aí, né, utilizada em redes sociais, em programas televisivos, né? Pelo que eu também pesquisei um pouquinho, mas que tem uma origem calcada, né, no movimento de mulheres. Então, não sei se a Rosa quer falar um pouquinho também dessas impressões iniciais. A gente imagina a cabeça da pessoa tentando pensar o que é, né, aquela distância, né, tipo, sororidade, né, uma palavra nova. Mas se você perguntar no dia a dia, né, que é isso que você está falando, ela provavelmente tem uma rede de apoio, ela praticamente não consegue dar conta de todas as atividades se ela não tiver essa relação, né? Mas acho que não tem muito que duvidar, né? Se a gente está no dia a dia sendo uma mulher, vamos dizer com a palavra, muitas aspas, né, moderna, ou seja, o mundo exige que a gente trabalhe, até a gente mesmo, né, quer às vezes melhorar de vida, tá ali, né, a maior parte aqui entre nós aqui, né, tem idade para ter criança ainda, né, vamos dizer assim, a gente vai ter que contar com uma rede de apoio, vai ter que estar atrás, né, nas horas que precisa estudar um pouco, deixar a criança com alguém ou ter um apoio. E o mesmo coisas mais óbvias, né? Você entra numa fábrica, você vai dar aula ou você vai ser diretora de um departamento, gerente de alguma coisa. A pressão é tão grande para que a gente acerte, né? Você vai ser questionada se você dá conta daquilo, que o seu ser feminino tem que estar muito no lugar, né? Você tem que estar com aquela força mesmo dentro de você muito certa, né? Eu não sei, nas minhas experiências de vida tem sido assim, né? Então, olhar de repente para quem está fazendo ginástica comigo, conversar sobre isso, né? Ter essa empatia que a menina falou, é quase que natural, porque senão a gente não dá conta, a gente adoece, a gente é apagada e às vezes é demitida num trabalho desse, né? Então, é um pouco no nível que a Lidiane falou mesmo, ou a gente tem sororidade ou
Eu vejo uma vivência identitária, né? Normalmente a gente olha para esse outro buscando esses elementos de conexão. Então, como a Rosa bem colocou, né? O meu elemento de conexão, quando eu entro numa fábrica e sei que eu sou uma mulher com filhos, vai ser com outra mulher que também vivencia essa experiência muito similar, né? Então é interessante a gente observar, né, que essa prática do apoio foi fundamental para que as mulheres conseguissem também sair das suas casas e ir aí para o mercado de trabalho. Escutando vocês e as entrevistadas, eu me lembrei de vários estudos que a gente faz no âmbito da família sobre as avós, né, a importância das avós para, né, a estrutura familiar brasileira e essa saída da mulher para o mercado de trabalho. Então, a avó que cuida, a tia que cuida, quem cuida dos filhos quando as mulheres estão no trabalho ou numa atividade ali, né, escolar, né? São outras mulheres. Então, sim, historicamente a gente vem se apoiando para conseguir existir, né, num ambiente tão hostil, um ambiente público e hostil, aí, né, a presença de mulheres, né? E aí a gente vai entrando em temas que são muito polêmicos e bem sensíveis, que é essa questão também da dominação masculina, do patriarcado e por aí vai. Que eu acho que também são termos que, se a gente sair ali na rua perguntando, você sabe o que é patriarcado, né? As mulheres vão dizer que não sei, mas elas vivenciam na prática os efeitos disso tudo, né? Então eu vejo a sororidade como uma resposta mesmo, né? Uma resistência, uma micro-resistência a essa ordem de dominação que sempre colocou as mulheres para o mundo privado, né? Então, para o mundo público, eu acho que há uma exigência muito maior de sororidade, né? Sim. E, no caso, o termo sororidade, a gente conversava aqui no início, né? Ele ficou mais conhecido há cerca de 2, 3 anos, num conhecido programa de televisão. E aí, quando ele começa a ser mais abordado pela mídia ou em novelas, ele acaba, né, ficando mais evidência, mais pessoas sabendo o que é. Mas antes deste termo, assim, historicamente falando, tinha um outro nome específico para esse movimento, para a gente tentar entender quando que, assim, teve uma data específica, um ponto específico que começou a ganhar mais força mesmo? Eu vejo, posso estar errada também, não sou especialista nesse tema, mas eu vivo esse tema, né? Que tem muito a ver com a mudança que o Brasil, vamos falar de Brasil, vivenciou, né, com a urbanização. Então, a partir da década de 40, 50, a gente tem o crescimento das nossas grandes cidades, um novo padrão agora de produção capitalista, né, um padrão muito vinculado à indústria e uma utilização agora da força de trabalho feminina, né? Então, quem ajuda essa mulher, né? Então, ouvindo sororidade, a ideia do sir, né, que vem do inglês essa palavra, e aí, né, a gente vai criando uma palavra nova, mas como que, então, a irmandade, a fraternidade entre essas vulneráveis, né, que são as mulheres. Então, eu pensei na palavra ajuda quando vocês me provocaram com esse tema, né? Então, quem ajuda quem apoia quem. E aí eu vejo nessa mudança, então, da nossa ordem de vida, né, de produção, uma necessidade, por conta das pressões que essa mulher passa a vivenciar, né, uma necessidade muito maior do que havia antes. Não que não houvesse, eu lembrando também das minhas histórias familiares, de uma família que também vem de roça, e sempre via, né, mulheres que se uniam em torno também ali de uma resistência a ordens hostis, né? Por exemplo, quem faz o parto de quem, né? O movimento das parteiras, das mulheres que se ajudam, né? Então, eu acho que a gente pode fazer uma marcação aí histórica, de história recente, né? Mas eu acho que esse elemento está na cultura das mulheres já há muito tempo. Gostaria de complementar, Rosa? Não, eu acho que é interessante, de repente, falar do ponto de vista de quem vive um ambiente mais joseense, vamos dizer assim, que sou eu, né? Que eu, faz 20 anos que eu voltei, a gente fez faculdade fora daqui, né? Mas eu vi um movimento mais recente mesmo, depois, né, na segunda metade dos anos 2000 mesmo, aquilo que você está falando.
E só apareceu a palavra sororidade lá para 2018, né? Assim, para falar disso. E eu achei interessante, porque esse foi um nome que agregou mais, me pareceu, assim, para, ao invés de as feministas, ou vamos falar sobre sororidade. Aí foi até um momento que eu vi mulheres que eram mais ligadas ao empreendedorismo feminino, né, ou mulheres lá da tradição, né, de rodas de mulheres da igreja, de fazer conversas e tal, ou mulheres mais ligadas à política mesmo, e tal, se juntarem, sindicalistas, se juntarem né, na discussão desse conceito, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que ele é amplo, né? Ele realmente expressa, vamos dizer assim, se a gente for olhar, né, para essa coisa. Porque tem um ativismo, né? Aquilo que a gente estava falando. Ou a gente se coloca enquanto força, que isso é política, quase tudo na vida né? Ou a gente se coloca enquanto categoria, né, na sociedade, ou a gente vai ser apagada pela força patriarcal, pela força do machismo, né? E aí a sororidade, ela é uma forma bem sutil de dizer isso, né? Que a menina falou empatia, até mais pro lado do psicológico da coisa, assim, né? Mas acho que é mais, né? É mais, porque tem uma ação junto. Sim. Vem junto com a coisa de falar, bom, isso existe, mas não é só falar não. É você procurar canais para agir junto, né? Para que aquela rede se forme, né? Eu gosto da ideia de rede, né? Então eu vi isso em São José recentemente, assim, né? E para mim também foi uma novidade, no fim das contas, que estou há bastante tempo vendo a mulherada se unir de várias formas, me relaciono com mulheres de várias idades que são de movimento, né? Minha mãe foi mulher de sindicalista, estudou um pouco na pós-graduação dela, nos anos 70, como que a ditadura incidia na vida das mulheres e como elas eram importantes na sustentação dos lares, né? Naquele momento histórico em que o Brasil estava virando isso que a Lidiane falou, né? O papel da mulher nessa transformação do Brasil numa potência, vamos dizer, industrial e tal, né? Mas também sou mãe de uma menina que tem 15 anos e agora ela está fazendo parte de bateria de mulheres e tal, né? E também precisando disso, né? De sororidade da mesma forma, né? Sim. Enfim. E pegando esse gancho, acho que a gente falou, né? Sororidade nada mais é que essa união, essa irmandade, fraternidade entre as mulheres para que uma apoie a outra. A pergunta que não quer calar também, como praticar isso, né? Eu acho que cabe a todas nós mulheres também fazer essa autocrítica, né? Às vezes, será que eu estou praticando a sororidade no dia a dia? Também é importante reforçar que nós vivemos numa sociedade que ela estimula o tempo todo a competição, a rivalidade entre as mulheres, né? É importante frisar. Queria abordar com vocês também. Por que isso, né? Por que a sociedade, em vez de incentivar essa união, essa parceria, ela faz justamente o contrário, né? Estimula essa rivalidade entre todas nós. Então, eu não consigo perceber isso de uma forma diferente, senão pensar que é um projeto, né? Que tem uma raiz aí na nossa sociedade que estimula a gente. Eu falo de mim também, que é uma luta constante pra gente não ser assim, né? Mas que estimula a gente a ser competitiva, sabe? Então você vê no dia a dia. Ontem eu tava na cabeleireira, a televisão passando lá uma notícia que poderia ser um homem, uma mulher, qualquer coisa assim, aí era falando que uma mulher dando golpe de aplicativo lá para ganhar dinheiro. E aí a cabeleireira parou tudo que ela estava fazendo para atacar aquela mulher, né? Não que a cabeleireira seja especial, né? Que ela seja mais preconceituosa ou menos, mas me chamou muita atenção o fato dela se deliciar com aquilo, de falar, que coisa horrível de se fazer, que mulher que não presta, né? Assim, então você vê que isso é uma coisa muito comum. A televisão poderia evitar esse tipo de coisa, ter um papel mais educativo, mas ela é uma TV aberta daquele tipo, né? Mas faz questão de dar ênfase, né? Olha, uma mulher fazendo uma coisa errada, né? Então eu não consigo imaginar que isso não seja uma questão, né, mais ampla, que a gente vive sob pressão nesse sentido, para que as mulheres não tenham esse lado, né, mais empático, mais de sororidade mesmo. Assim. Sim, que a gente consiga ir mudando aos poucos, né? A gente vai fazer uma rápida pausa e daqui a pouquinho a gente volta para você fazer a sua colocação. Lidiane, Diálogos da Cidade faz sua primeira pausa de hoje e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto. Não sai daí, voltamos já já.
de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre sororidade. Eu recebo a socióloga e pesquisadora Lidiane Maciel e a também socióloga e professora Rosa Scaquetti. Bom, a gente finalizou o primeiro bloco com a Rosa respondendo, né, minha pergunta sobre esse estímulo que a sociedade faz na competição entre as mulheres, né? Em vez de incentivar essa união, esse apoio mútuo entre nós, a sociedade faz justamente o contrário, né? O tempo todo incentivando, comparando, incentivando essa briga, né? Essa competição. Acho que é interessante a gente melhorar um pouco essa concepção de sociedade, né? O que é isso, né? Acho que a Rosa já começou a colocar que são nas pequenas situações cotidianas, então que eu vou aí reproduzindo um tipo de papel, um tipo de posicionamento, né? Então, acho que é importante a gente reconhecer esse posicionamento mas como que eu vou fazer esse reconhecimento, né? A partir desse incômodo do outro, né? Então, comentando a situação da Rosa e tantas outras que eu já vivenciei, qual que é o nosso papel que acabamos, né, também sendo educadoras, né? É virar e falar, olha, peraí, por que você parou nesse momento e se fosse um homem, né? Então, de alguma maneira, nós somos, né, nós mulheres, nós somos acusadas muitas vezes de sermos aí violentas, né? De fazermos também cortes, né? Porque é necessário para que eu possa, de alguma maneira, repensar e superar uma situação. Porque, assim, de fato, se eu tenho um modelo único de atuar nesse sentido de criticar mulheres, que eu aprendi desde muito cedo na minha família, né, a partir desses nossos produtos da indústria cultural, dos filmes, das músicas, enfim, hoje das influencers também, das redes sociais, eu vou continuar eternamente reproduzindo essa estrutura se eu não quebro, né, se eu não tenho pessoas que estão dispostas a muitas vezes, esqueci o termo que eu ia colocar, mas de questionar, né? Questionar, mas também um questionamento que ele é mais eficaz se é feito também de uma maneira empática, entendendo por que aquela mulher, né, se posiciona dessa forma, né? E questionando, né? Então, né, vamos pegar o próprio termo, irmã, por que você está fazendo isso? Por que você está falando assim? E se fosse um homem, né? E se fosse uma outra situação? E se fosse você? Né? E aí acho que eu começo a estabelecer um diálogo aí sim produtivo de mudança de postura e de estrutura, né? Dessa dita sociedade. Aqui às vezes a gente fala sociedade, parece um monstro, né? Eu e Rosa, a gente está bem habituada a falar sociedade rotineiramente por conta das nossas escolhas profissionais, mas a sociedade são essas ligações que nós vamos fazendo no cotidiano que depende de mim e de você. Então, ao reconhecer que essa estrutura é perversa, porque quando a gente fala sororidade, a questão do apoio, da ajuda, blá, 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 mas por que as mulheres precisam de ajuda? Porque tem toda uma estrutura contrária a elas, né? Contrária a essa existência. E aí, como que isso se faz? Se faz a partir dessa ordem competitiva, né? Que isso avisa, de fato, concentrar poder na mão ainda dos homens, né? Destituir as mulheres e fazer com que nós aí que a gente tenha aí essa situação de destruição dessa outra, né? Que existe uma ideia, desculpa interromper, que tem uma ideia de que se a gente se esforçar, a gente vai chegar lá, né? Dá para falar isso de várias formas, né? Não precisa ser só para as mulheres, né? Então, isso permeia todas as relações. E aí, entre as mulheres, é um pouco o resultado disso. Porque não é só se esforçar que a gente vai chegar lá, né? Existe todo esse background, essa estrutura, esse cenário montado historicamente, machismo estrutural. Estrutural. Né? E o mimimi que falam que a gente também é uma forma de desconstruir a nossa, né, própria visão do que é essa situação, desse contexto, esse cenário historicamente colocado, né? Porque se fosse mimimi, né? Vamos lá, né? Dados recentes de março agora,
a diferença salarial no Sudeste entre homens e mulheres, brutal, Ainda é gritante. 30% quase, né? E aí, Isso se que você estamos coloca... em 2022, né? 2022, né? Se você coloca as regiões mais periféricas da cidade ou do país, aí é pior ainda, né? Mulheres negras, né? Tem todo esse mimimi, recorte que a gente estava O falando acesso também, né? à escolaridade. A mulher estuda mais. Ninguém está falando que a mulher não tem condições de trabalhar. Ela estuda mais. Por quê? Porque ela é mais cobrada, ela se autocobra, né? E ela ainda assim tem os piores postos de trabalho. E quando tem os melhores, ganha menos. Então não é mimimi, né? Então, assim, tem o mimimi que falam pra gente que é mimimi para desconstruir a nossa própria força de vontade de fazer isso que a Lidiane falou. De repente, falar, poxa, eu tô numa situação aqui que eu tô vendo que tá tendo uma competição. O que eu posso fazer, né? Para desestimular isso, para mostrar que não é mimimi. E se eu ouvir que é mimimi, o que eu vou fazer, né? Então, são todas reflexões do dia a dia que não são simples. Eu fui parar no movimento feminista, apesar de eu ser estudiosa, formada nessa área, quando eu precisei. A gente, né, cria armas, ferramentas de combate na hora que a água bate na bunda, né? Tipo, e no fundo, a gente acaba fazendo, às vezes, meio errado mesmo, né? E as pechas que estão aí, que a gente está fazendo de uma forma violenta, de uma forma, né, bruta, assim, às vezes, né, é muito em função disso, né, não tem uma conversa, isso que a gente está fazendo aqui, né, não tem, as pessoas estão falando, ó, você tem que chegar lá, você tem que conseguir, e se você é mulher, você tem que fazer dobrado, você tem que estar naquela roupa, naquela postura, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, quando na verdade deveria ser o contrário mesmo, né? Ó, você vai enfrentar mais barreiras, então não se cobre tanto, amiga. Tá tudo bem, eu vou te ouvir, né? Porque muitas vezes é isso, o meu caso mesmo foi esse, eu sofri um relacionamento abusivo, estava trabalhando, estava ganhando bem, quase que eu vou pro ralo no trabalho, porque começou a boato no próprio trabalho, a Rosa tá apanhando do namorado, e não apanhava nem nada, né? Era uma relação abusiva, que ficaram sabendo, né? E eu fui atrás do movimento feminista que tinha aqui em São José. E foi o que me levantou e me mostrou. Inclusive, assim, minha fisioterapeuta me ajudou, porque tinha um olhar um pouco mais feminista, assim, sem saber, ela falava do corpo feminino, né, assim, porque eu precisei, né, e consegui sair disso. Ajudar outras mulheres também que estavam numa situação. Hoje a gente brinca, a gente é para-raio dessas coisas. E pegando essa linha que vocês estão falando do julgamento também, é mais uma comprovação. A mulher, ela é sempre julgada, falada, né, no meio das rodas de conversa, pela aparência. Ah, você engordou, você não está bem vestida, tal. O homem, ele já é julgado pela ideia, né? Com certeza. Então, eu vejo hoje as mulheres também sendo julgadas pelas suas ideias, né? Nesse sentido de que se você é uma mulher que se posiciona, né? Você tem essa, como eu falava antes, né? Nossa, é a louca, né? Então, olha só a louca, né? Ela perdeu a razão. Então, o lugar da razão nunca é o lugar das mulheres. Então, de alguma forma, a gente julga... A histérica, a gente sempre julga as ideias também, né? Mas esse controle do corpo, ele é fundamental para que eu mantenha aquela ordem anterior da dominação que a gente falava, né? Porque eu preciso, de alguma forma, dizer qual que é o melhor tipo, o melhor corpo para atender as expectativas da dita sociedade. Então, que é a maternidade, né? Mas é um tipo também específico de maternidade, né? Não é uma maternidade que possa ser feita sozinha, por exemplo, né? É uma maternidade que precisa ali ter a estrutura familiar muito bem desenhada, e essa mulher, né, que hoje vem assumindo duplas jornadas, triplas jornadas, né, para conseguir a aprovação ali social da honestidade, né? Ela trabalha, ela estuda, ela cuida muito bem da casa e ela ainda é linda, maravilhosa. É a régua do sucesso, né? Exato, para que eu possa levar essa mulher no final de semana no churrasco, no shopping, enfim, e ostentá-la para esse outro, né? E nunca
pensando esse sujeito que sente, né, e sente dor. Acho que isso é muito importante da gente frisar, né, que essa dupla ou tripla jornada tem levado, sim, a um adoecimento sem medida de corpos femininos. Sim. Gostaria de complementar? Tem algumas coisas, né? A gente tem tido uma desconstrução em vários formatos, né? Dessa, vamos dizer assim, forma de pensar patriarcal, isso que ela está falando, que a gente vê no mundo inteiro acontecendo. Então, esse abalo que causa essa conversa, né? Tipo, poxa, mas vocês estão vendo só o lado ruim de ser mulher e o lado bom, vocês têm coisa da autoestima de vocês podem se arrumar, vocês podem sair com a roupa que vocês quiserem. Hoje em dia, imagina, tá vendo? A Anitta fazendo sucesso, milionária, né? Então, falar dessas coisas, né? Hoje já é mais comum e está acontecendo isso de várias formas. Tem gente que trabalha com redes sociais, mas também tem gente desenhando, gente fazendo filme, fazendo música, fazendo HQ, fazendo grafite, né? Para dizer que não é que nós não queremos ser felizes, não é que a gente não quer desfrutar dos nossos corpos, não é isso, tá? O que acontece na prática é que na hora do vamos ver mesmo, né, fora das telas, né, fora do glamour, do brilho da coisa, a gente tem que dar conta de muita coisa. E a gente quer dar conta. É aí que tá. Se a gente puser na planilha quantas horas de trabalho a mais por semana a mulher faz em casa e faz no cima do salto, aí vai ver o quanto que a gente devia ganhar. Porque se fosse trabalho pago, esse trabalho que a gente faz, doméstico, a gente estava rica. Só que ele é um trabalho que o projeto social invisível, que a gente tem não valoriza, né? Enfim, então não é que a gente não quer ser feliz, não é isso. É que nós estamos tentando ir junto, caminhar junto com todo mundo que tem acessado a alegria nessa sociedade, seja ela de que tipo for. Não estou falando só de riqueza financeira, né? Estou falando de paz, tranquilidade, não precisa de muito, né? Eu posso dar exemplo lá na minha casa, se você quiser. Quantas horas, né? A gente se dedica, às vezes, com companheiros com muita boa vontade. Sim. Mas esses dias, só complementando, houve uma coisa muito interessante, né? Um amigo falou assim, você é feminista, mas você sorri. Né? E aí eu fiquei pensando nessas marcas sociais que se constroem, né, em torno de uma mulher, né, feminista, enfim, que estuda, que atua socialmente, que é ativista, que é justamente, né, uma mulher que não sorri, que sempre está pronta para atacar e não carrega a leveza, né, de vivenciar experiências que podem ser positivas, né, no cotidiano. Então, achei interessante essa construção que é feita em torno das mulheres que querem, sim, um lugar ao sol aí, né? Que seus direitos sejam afirmados e protegidos, respeitados. E meninas, a gente colocou à disposição, né, algumas... a gente falou nas redes sociais do Diálogos da Cidade que a gente ia falar sobre esse tema e a gente recebeu algumas perguntas. E algumas perguntas também recorrentes das mulheres foi a seguinte... Quando a gente fala de sororidade, apoio, união, mas para ficar claro, até que ponto? Porque não é porque somos mulheres, eu erro, você erra, todos nós erramos, não quer dizer também um apoio incondicional, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho nesse sentido também, que foi um tema recorrente que muitas telespectadoras encaminharam para a gente. Não é um apoio incondicional, mas é fazer sim essa autocrítica, essa autoanálise, onde é que eu estou errando, por que eu estou apontando o dedo aqui e ali. Eu posso dizer hoje que é preciso parar para pensar. Sempre que você vai olhar para ou julgar uma mulher numa situação que você está enfrentando, seja ela mais corriqueira que seja, né? Uma por isso, né? Por empatia simples e por ser humano. Então, a gente se julgar, mas com critério, com humanidade e tudo, né? Agora, se você olhar por que a gente fala... isso tudo que a gente estava falando agora justifica o fato da gente precisar diferenciar a vivência de uma mulher
de uma vivência de um homem. Então não é porque é mulher e é simplesmente isso, porque não é simplesmente. Se fosse, né, não fazia sentido mesmo, né? Agora, eu vou falar da minha experiência cotidiana, né? Pelo fato de eu já ter me posicionado muitas vezes, a gente tem bloco de carnaval só de mulheres, aparece às vezes em entrevista, escreve alguma coisa e tal, participa de roda de conversa. Acaba que muitas mulheres me procuram. E quando você vai ver, a desinformação é muito grande, entende? Então, se olhar para o meu caso, eu não sou especialista na coisa, mas eu tenho muita experiência, né? E eu não posso me furtar. Você entende? Quando uma pessoa me procura, e aí eu posso te falar que é muito recorrente mesmo, para falar, olha, minha amiga teve um caso, enfim, até tanta coisa, né? Recente agora, o marido dela abriu todas as redes sociais, cometeu um crime, tipo, para ver o que ela estava fazendo por ciúme. E aí minha amiga veio me procurar, falou, o que ela faz? Entende? Então, assim, eu não vou pensar duas vezes, eu não sou especialista nisso, eu não sou advogada, né? É só parar e ouvir, sentar e falar, vamos conversar? Ah, ó, você não tá sozinha, né? Ai, mas ele, né, vai tirar minha filha de mim, sabe? Essas coisas. É muita vulnerabilidade, às vezes, que aparece na frente da gente, né? Então, eu olho para as minhas vulnerabilidades, para as coisas que eu passei, e eu sei o quanto é importante alguém para falar para mim assim, tá tudo bem, essa pessoa aí que tá errada, não é você. Você não fez nada para ele ir atrás nas suas redes sociais, e o que você fez diz respeito a você, ele cometeu um crime, né? Sim. Então, é um pouco isso, assim, acho que todas nós sabemos onde aperta o nosso calo, né? Então, no momento que você vê uma mulher numa situação que está precisando de ajuda, é disso que se trata, se colocar no lugar da pessoa, vestir o sapato dela, né? A famosa empatia, né? A gente vai para mais uma pausa e na volta a Lidiane complementa também. Diálogos da Cidade volta já já, não sai daí. Volta com Diálogos da Cidade, mais uma vez nessa bancada 100% feminina hoje, para falar sobre sororidade. Eu finalizei o segundo bloco, né, meninas, falando sobre a questão da sororidade, que ela representa um apoio, uma união, mas muitas seguidoras perguntaram sobre essa questão do apoio incondicional. Não é necessariamente um apoio incondicional. Como lidar com isso? Então, acho que é importante a gente pensar o que é apoiar o outro, né? O apoiar tem uma dimensão crítica também, né? Então, assim, eu acho que a sororidade, ela vai nos dizer que eu preciso acolher, entender, né? Por exemplo, por que essa pessoa errou, por que essa mulher errou. Então, vou colocar um exemplo também, assim, bem clássico, né? Uma mulher que tem um relacionamento monogâmico e ela traiu. Né? Então, qual que é o primeiro movimento? É o julgamento, né? O julgamento de que ela não deveria ter agido daquela forma, enfim, né? Mas acolher, entender como que isso aconteceu, por que aconteceu, qual que é a sua dor, não é? Qual que é a sua dor? Então, eu, enquanto mulher, né, posso fazer esses questionamentos. Qual que é a sua dor? Qual que é o contexto que aconteceu, que isso aconteceu? E agora você tem uma responsabilidade. Isso é o apoio, né? O apoio não significa você simplesmente falar, não, tá tudo bem sempre. Não, é oferecer mecanismos para que aquela pessoa se fortaleça e pense o porquê que ela agiu daquela forma. Né? Para mim isso é ser irmã, não é simplesmente você virar, dar um abraço e falar que está tudo bem. Não, você tem uma responsabilidade para lidar em relação aos seus atos e eu estou aqui para ajudar você a refletir e melhorar essa situação, se assim você desejar, né?
Sim. Então, é isso que é o apoio incondicional, né? Na Sim. minha Nem sempre a gente perspectiva. pode dar, às vezes, né? É. Não dá. A gente tem que saber o nosso limite também, às vezes, né? Você Sem fala, dúvida. olha, amiga, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar nesse momento. Às vezes é isso, né? Você ouve uma briga do vizinho, mas você não tem como realmente ajudar, né? Porque a gente sabe, como é que fala agora, a gente fala, briga de marido e mulher, tem que meter a Sim. colher, mas nem sempre você pode, né? Também não É. é para São se ocasiões e colocar em ocasiões. situações que você vai se estourar mais do que ajudar. Às vezes sim. acontece. Como muito, você né? mete essa colher, eu acho que é o Isso, importante da gente pensar. Não é Exatamente. simples, meio, né? não é Caminho. você ir lá, muitas vezes, intervir diretamente, sair, né, julgando, e depois, muitas vezes, como a gente escuta em relatos nessas delegacias, né, sempre assim, mas ela apanhou e voltou com o cara, né? E aí, né, a questão, eu não vou mais apoiar essa mulher porque ela sempre está voltando com o cara, né? Sem parar para entender qual que é essa estrutura que essa mulher está, né? E por que ela persiste em continuar com aquela pessoa. Que dependência afetiva, econômica, violência patrimonial, a questão dos filhos. O que essa mulher vivencia? Então, acho que eu acolho essa dor e tento compreender aquela ação e oferecer para essa pessoa alguns elementos para que ela pense, olha, da próxima vez, né, pode ser diferente, você pode morrer, né? E a informação, e pegando esse caminho também, a informação e a educação também são ferramentas que auxiliam, né, a gente falar sobre isso, explorar a sororidade. Tem uma idade, uma telespectadora até perguntou se tem uma idade mínima ou alguns sinais, alguns indícios que a criança dá. Qual que é o momento ideal de começar a introduzir esse tema, sororidade para os filhos? Aí eu falo as mulheres e para os homens também, né? Porque a gente fala-se muito em educar as mulheres, mas os homens também precisam ser educados desde criança, né? Tem uma idade mínima, assim, para começar a introduzir esse assunto com os filhos especificamente? Bom, eu acredito que não vai ter uma idade basicamente assim resumida, né? Vai depender muito do contexto da criança, lógico, né? Com aquela família, como que ela se reorganiza, né? Nessas conversas, os temas mais polêmicos, né? Agora, a minha forma de fazer, ela é muito direcionada para o exemplo, né? Então, a minha filha, ela viu eu passar por algumas situações que ela não precisava ter visto, né? Eu contei aqui uma peça pessoal minha aqui. E aí, como é que ela foi vendo isso também ser superado, né? Em que momentos ela estava comigo que ela me viu empoderada, né? Em que momentos ela viu eu dizendo não e chorando também. E falando para ela, mamãe não está dando conta, eu vou procurar ajuda. Olha, minha ajuda é isso aqui, né? Sem precisar falar mal do homem necessariamente, mas construir nela uma segurança de que as coisas podem ser resolvidas desde que a gente se mantenha bem, de que a gente vá procurar ajuda, enfim, de que existe superação, esperança de superação no sentido mais ativo, né? Perceber a possibilidade da resistência ativa, vamos dizer assim, e ter uma esperança de transformação. Esse espírito eu acho que é muito importante. Então, na minha casa, a minha filha percebe assim que ela vai para a escola e ela já é uma menina meio rebelde, assim. Por quê? Lá vai a Cecília que fala não é por aí, né? Na hora que os meninos fazem né? Eu acredito que é um pouco por isso, porque ela vê as posturas das pessoas com quem ela convive, né? Então, é escolher um pouco isso. Poxa, aquela turminha que a mamãe sai é muito machista, né? Tem ambientes ali que, né, desconstroem essa coisa da mulher, então vou parar de frequentar, vou frequentar um ambiente melhor para minha criança, não deixando ela à parte, né? Participando ela e de uma forma construtiva e nesse sentido que eu falei, né? Ela percebendo esse espírito Na de prática, resistência. Né? Eu acredito muito nisso. Adiante. Agora, as escolas têm um papel muito importante, né, Lidy? Não passar batido dos assuntos. Eu acho que isso, levar para tanto roda de em casa, conversa, né, para discussão. Se acontece alguma coisa que a criança tem já uma certa idade de entender, né, sei lá, 7, 8 anos,
e a família e a escola não conversam, isso vai desconstruir muito mais do que ajudar, né? Então, as escolas têm aqueles ambientes coletivos e pedagógicos que são favoráveis para isso, né? Teve uma situação de machismo, teve uma situação de racismo, enfim, né? Por que não usar esse ambiente, né? Então, eu penso muito assim, que as coisas, adiante, a partir de uma certa idade, têm que ser conversadas, né? Tem que ser discutidas para educar. Sim. E, Lídia, a gente falando, né, eu comentei sobre a importância de falar tanto com mulheres, meninas desde cedo, e homens, porque muito também do que a gente vive hoje, desse não incentivo à sororidade, vai também de uma masculinidade frágil, né? Que acaba, que nos afeta diretamente. Sim, né? Ouvindo vocês, né? Pensava aqui, né? Acho que é importante a gente sempre seguir, né, um pouco a filosofia do que a gente chama dos direitos humanos, né, e desse entendimento da pessoa, né? Então, se eu estimulo a competição entre homens e mulheres desde muito cedo dentro da minha casa, eu estou educando para uma situação bastante hostil, né? Fora da minha casa e também dentro da minha casa. Estou pensando naquelas situações, desculpa, gente, eu não sou tão acadêmica assim, né? As situações com o irmão, né? Sempre. Eu sou filha, estou numa família que o meu irmão é o irmão mais velho, então ele tinha que proteger a irmã. Não, ele não tinha que proteger a irmã, né? De alguma maneira, eu deveria também ter sido educada para me proteger, né? Então, há sempre... Não como um lado mais fraco da força, que é como somos tratadas, né? Porque ele vai ficar bravo comigo agora, porque ele chora mais do que Casos eu. de família. Casos de família, adoro. Mas ele chora mais que eu, né? Então... Né, mas ele não pode ser visto publicamente chorando, né? Então a gente tem estruturas educativas ainda muito perversas que não vê essa questão para além do gênero da pessoa, né? Que a pessoa sofre. Então, qual que é a origem desse sofrimento? É uma postura educativa de que meninas podem isso, meninos não podem aquilo, e hoje a gente tem que ampliar essa discussão do gênero, né? Então, assim, aqui a gente ainda está lidando com categorias bem tradicionais, né, de meninos e meninas, enfim, mas a gente tem que ampliar esse debate no sentido de considerar outras formas de posicionamentos hoje de pessoas. Então, eu gosto muito dessa pauta das pessoas, porque eu acho que é o caminho para que a gente olhe o outro como igual, né, e fortaleça esse outro para lidar com os desafios do cotidiano. Então, quando a gente fala dessas masculinidades frágeis ou tóxicas, né, também vejo um movimento hoje de mulheres, né? As mulheres, elas estão sempre puxando, porque são as que mais sofrem, estão na base, segurando isso. Então, elas acabam movimentando, né? A gente tem uma intelectual negra americana, Angela Davis, que fala muito disso, né? Que essa base, quando ela se movimenta, ela muda o todo. Então, as mulheres, elas, de alguma maneira, vêm aí questionando, né, lugares de homens e de mulheres e chamando os homens para uma reflexão sobre o que eles são, né? Porque também há uma dor aí, né? Tem alguns documentários que já falam disso, né? Do silêncio dos homens. Não, mas espera aí, esses caras estão falando muito desde sempre. Não, mas também tem um espaço de dor e de sofrimento que a gente precisa encarar. Então, daí a gente vai estar preparado para uma sociedade mais livre, igualitária entre pessoas, né? Sim. A gente está chegando já quase que na reta final do programa. Queria saber de vocês, o que vocês esperam assim no futuro, a médio, longo prazo, quando a gente fala em união entre as mulheres, sororidade, uma sociedade mais igualitária, menos patriarcal, né? Que a gente evoluímos muito, mas ainda é muito difícil tirar o que está enraizado, né? Desde a criação. Enfim, o que vocês esperam, Rosa? Eu falei um pouco antes, né? Eu sou realmente uma pessoa que tem essa postura de esperança ativa, né? Que é a ideia do esperançar, né? Então, se for ver, eu cotidianamente atuo pensando que as coisas podem realmente melhorar, né?
até porque senão a gente não levanta da cama, né? Pensando no que a gente falou até agora, né? Assim, eu vejo conquistas nas últimas décadas, né? Nos últimos períodos, né? Porque o movimento feminista tem vários períodos. Então, eu acredito que se a gente continuar da forma como a gente está e melhorando nesse sentido, né, da conscientização, se a gente não abrir mão dos nossos direitos, então quando eles estão sendo atacados como foram nos últimos anos recentes, a gente bater o pé e organizar de alguma forma, não precisa ser nada muito rígido, né? Mas procurar saídas muitas vezes, né, para os momentos mais difíceis, e na própria comunidade. Eu acredito muito no local, né? O lugar onde tem mais carência, muitas vezes, é o lugar onde vai ter mais sororidade também, né? E que isso seja um espelho para toda a sociedade, né? Que a gente consegue viver com pouco, né? E que a gente consegue também dividir o que a gente tem. Então, mesmo que seja o conhecimento, mesmo que seja um grupo de conversa, uma bloco de carnaval que a gente faz, sabe? Qualquer iniciativa, assim, desde que ela seja compartilhada para que esses laços se fortaleçam, né? A gente vai permitindo que o futuro, que parece enorme, parece uma coisa muito difícil, seja construída no dia a dia, né? Porque no fim das contas é isso, é agora, né? Lide? Eu vou acompanhar, né, dizendo que eu acho que esses laços eles precisam ser fundados na ideia do respeito, né, da partilha, do reconhecimento do outro, que é uma coisa que eu sempre penso, né, quando falo de laços, né, o laço também pode enforcar, né? Então, assim, ele vai enforcar quando eu não tenho essa capacidade de olhar para o outro, reconhecer ele como igual, que erra, que sofre, que tem questões, né, particulares, entender esse outro, debater com esse outro, mas debater num sentido não da destruição, mas da construção do novo, né? Então, porque muitas vezes a gente fala de uma sociedade solidária que parece que não existe conflito, e não é, a gente não consegue chegar nesse momento sem conflito, porque o conflito é o que move aí as transformações, né? A gente está aqui num jogo, né? O nosso debate é muito isso. Eu complemento a Rosa. Hoje eu estou mais concordando com a Rosa, mas nem sempre é assim. Gente que já debateu outras vezes. Mas vamos nos fortalecendo, crescendo junto, né? Então, por quê? Porque a gente verdadeiramente estabeleceu uma relação de solidariedade, né? Que um olha para a diferença do outro e enxerga aquela diferença como algo positivo e não que vai destruir o que eu sou, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso aí como possibilidade. E nós temos um papel nessa construção desse novo, né? Chamar a responsabilidade para cada um aqui nessa mesa, ou enfim, né? Pegando isso também, né? Que nós também podemos fazer autocrítica, né? Sermos mais empáticas, é uma luta diária, né? E muitas vezes, claro que nem sempre a gente consegue estar disponível para ajudar, né? Ter a presença, mas é importante que a gente não fique, né? Só, Dia da Mulher, né? Que a gente se una. Não, é todos os dias, a luta é diária e a gente precisa fazer essa autocrítica para que a gente possa, na prática mesmo, fazer valer a sororidade, né? Só uma última coisa que eu venho falando muito, que é o seguinte: eu estou numa situação de poder, então o que eu faço com esse meu status de poder, esse meu momento, né? Porque o poder sempre é uma relação, né? Eu posso reproduzir a ordem e eu posso transformar essa ordem, né? Então eu escuto muito de uma amiga minha do movimento negro que é o seguinte: eu subi, agora eu puxo outra. Não é? E aí esse movimento do puxar o outro, né, de trazer o outro junto, é um movimento bastante colaborativo, de cuidado, né? Então a força está nesse cuidado. Só contando para vocês, antes de vir para cá, a Rosa me deu carona. Ela soube que eu ia vir, possivelmente Lidiane ia estar, né, de Uber ou de a pé. Pô, Lid, que legal, quer uma carona? E ela me pegou em casa, porque para ela não é, né? É sobre isso que a gente está falando, né? É essa rede de apoio que eu acho que pode nos
promover, né, um tempo maior aqui nesse lugar, né? Porque eu Sem também dúvida. estou muito metida com Precisamos umas das filosofia outras, né? ameríndia, né? Então eu sempre penso ali, né? Quais são as ideias para adiar o fim do mundo, que diria lá o Ailton Krenak, ou Davi Copenau, que fala, né, da questão de que o céu está desabando. Quais as estacas vocês vão criar para sustentar a queda do céu? E eu enxergo que essa rede colaborativa dos afetos e da solidariedade. Mas não é Isso. nada poliana, viu? É uma solidariedade que tem conflito. Nós estamos juntos no mesmo barco. Se ele afundar, vai todo mundo. Exatamente, que Né? possamos então nos apoiar para que nós cada vez mais conquistamos o nosso espaço e que seja uma coisa diária, né? Uma luta diária. É isso, meninas. Muito obrigada mais uma vez pela Obrigada presença a de vocês, vocês. viu? Que pelo agradeço. convite. Que agradeço Um pela bate-papo bastante partilha. rico, produtivo, né? A sororidade, ela é importante, mais do que isso, extremamente necessária, Com certeza. não é mesmo? O Diálogos da Cidade de hoje fica por aqui. Lembre-se de nos acompanhar pelo youtube.com/câmara-sjc. Lá você pode acompanhar este programa na íntegra e todos os outros Diálogos da Cidade também. E não esqueça de nos acompanhar pelo nosso Instagram, @Diálogos da Cidade na TV. Lembrando também que a TV Câmara de São José dos Campos agora está em canal aberto pelo 12.3. Então nos assista lá também. É isso, o Diálogos da Cidade fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!